Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre congruência de triângulos, ok? Vocês podem acompanhar esse conteúdo no livro de vocês, nas páginas 177 e 178. A congruência de triângulos são critérios dados a dois ou mais triângulos para estabelecer que estes são congruentes, podendo dizer que são idênticos. Então, vamos entender o que é essa congruência. Dois triângulos são congruentes quando seus lados e seus ângulos correspondentes são respectivamente congruentes. Então, olha só, vamos analisar os lados. 90 graus, 90 graus. 60 graus, 60 graus. 30 graus, 30 graus. Então, em relação aos ângulos, eles são congruentes. Em relação aos lados, esses tracinhos aqui, ó, correspondem que são iguais, ó. Um tracinho, então esse lado AB é congruente ao lado DE. Dois tracinhos, o lado AC é congruente ao lado DF. Três tracinhos, o lado BC é congruente ao lado EF. Então, se eu tenho lados e ângulos congruentes, então o triângulo ABC, A, B e C, esse triângulo aqui, vai ser semelhante ao triângulo DE e F. Vamos analisar agora alguns casos de congruência. O primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado. São congruentes dois triângulos que possuem dois lados e os ângulos compreendidos por esses lados respectivamente congruentes. Então, ó, lado, ângulo, lado. Então, esse triângulo vai ser semelhante a esse, pelo caso lado, ângulo, lado. Eu tenho ângulos iguais e dois lados iguais, e um ângulo compreendido entre dois lados. Segundo caso, ângulo, lado, ângulo. São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido por esses ângulos respectivamente congruente. Então, é meio que o inverso do primeiro caso. No primeiro caso, eu tenho lados e um ângulo compreendido. Aqui não, eu tenho ângulos e um lado compreendido entre eles. Então, eu tenho esse ângulo congruente a esse lado congruente a esse e esse ângulo congruente a este. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esse triângulo ABC é congruente ao triângulo EF e G. Terceiro caso, lado, lado, lado. São congruentes dois triângulos que possuem três lados respectivamente congruentes. Então, ó, esse lado congruente a esse, este lado congruente a esse, este lado congruente a este. Se eu tenho três lados congruentes em um triângulo, então eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. ABC, o triângulo ABC, é semelhante, congruente ao triângulo EF e G. Quarto e último caso de congruência de triângulos é o caso lado, ângulo adjacente e o ângulo oposto. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente. Então, olha só. Eu vou ter um ângulo, eu vou ter um lado oposto a esse ângulo e eu tenho esse segundo ângulo aqui, que é o ângulo adjacente, que está no mesmo lado. Então, ó, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse lado oposto ao ângulo é congruente a esse. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo EFG, tá? Esses dois triângulos aqui, eles vão ser semelhantes. Aqui é um resumo
sobre os 4 casos de congruência de triângulos que a gente viu aqui. Primeiro caso, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Segundo caso, ângulo, lado, ângulo. Terceiro caso, lado, lado, lado. E o quarto caso, lado, ângulo oposto, ângulo adjacente, perdão, e o ângulo oposto ao lado. Ok? Gravem essa imagem na sua mente, pois esses casos serão necessários para vocês resolverem os exercícios que estão nos próximos slides, tá? Façam as anotações necessárias em seu caderno. E aqui, vocês vão ter alguns exercícios, tá? Questão 1. Identifique o caso de congruência dos seguintes pares de triângulos, tá? Que você vai identificar o caso de congruência para esses triângulos e o caso de congruência para esses triângulos. Questão 2. Identifique o caso de congruência dos triângulos, dos seguintes pares de triângulos. Esses 2 pares de triângulos você vai identificar, dizer qual é o caso de congruência. Terceira questão. Mesma forma, você vai analisar esses triângulos e identificar o caso de congruência. Quarta questão, olhar para os triângulos e identificar o caso de congruência. Questão 5, já é uma questão mais elaborada, você vai provar a congruência dos triângulos abaixo, tá? Então, analise os conhecimentos que você tem de geometria para provar que esses triângulos são congruentes. Mesma forma na questão 6, tá? Questão 6, ele já quer a prova diferente. Então, analisem essas questões, resolvam no caderno, ok?